Olá, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui, graças a Deus, nós estamos bem. Depois de, sei lá, aí quase 10, 15 minutos só arrumando aqui, faz uma coisa, faz outra, não dá certo, e faz uma coisa e os olhares da mulher, não sei, né, se você é, tem essa oportunidade de estar ao lado da sua esposa fazendo alguma coisa e aquele olhar dela que não diz nada, mas fala tudo, né? Então, estamos aqui para falar um pouquinho sobre família, criação de Deus. Hoje, no primeiro dia, nós falamos sobre, né, o momento em que Deus cria o homem ou a mulher e depois o momento em que os dois se tornam uma só carne. E ontem eu falei sobre a chegada dos filhos, a difícil convivência entre pais e filhos. O momento em que até comentei alguma coisa sobre depressão pós-parto, na palavra de ontem, mas hoje eu gostaria de comentar um pouquinho, né, conforme eu disse para vocês, falar sobre aquilo que aconteceu entre Davi e Absalão. Todos nós conhecemos a história de Davi. Ela está registrada no livro de 1º e 2º Samuel. Também está registrado no livro de 1º e 2º Reis e também em 1º e 2º Crônicas. Conta toda a história do rei Davi. O rei Davi foi um homem escolhido para ser rei, porque quando Deus olhou para aquele homem, viu no seu coração algo que nós não conseguimos ver. E a maioria das pessoas, elas recriminam Davi por muitas coisas. E na relação familiar, na relação entre marido e mulher, na relação entre mulher e marido, o mais difícil é conseguir acondicionar ou convergir tudo numa mesma ideia, no mesmo propósito. Quando você tem, como eu disse ontem, né, pessoas que vêm de mundos totalmente diferentes. E aqui nós temos dois exemplos. Tanto eu quanto a Anice somos do Nordeste do nosso país. Eu sou do estado do Maranhão, a Anice é do estado do Pernambuco. Eu vim de um estado onde a cultura maior ou predominante é o arroz. E na terra da Anice é o que, Anice? Meu Deus, é o que, o que der. É o que der. Nice viveu muitas crises de seca na sua região. Então Nice vem de uma cultura e também de uma vida familiar muito difícil, muito complicada, onde faltava praticamente tudo. Eu já, pelo contrário, sempre fui uma pessoa que vim de uma cultura onde tinha tudo e praticamente não faltava nada. Nunca fui rico, não sou de família rica, mas graças a Deus, o pão, o sustento, o alimento na minha casa, nunca tivemos essa preocupação. Meus pais eram donos da própria terra. No caso dos pais da Nice, eles trabalhavam na terra dos outros. Então essa situação muito difícil. E como eu falei para vocês na palavra de ontem, a chegada dos filhos era uma só carne, fruto amor. Esse amor gerou uma vida, duas vidas, três vidas. Como que é, Nice? Vidas? 7. 7. Como que é, Nice, essa convivência familiar com muitas pessoas, muitos irmãos? É você e mais? Agora vivo sou eu e mais 5. É você e mais 5 irmãos. Como que é essa convivência familiar? Era tempos diferentes do que a gente vive hoje, bem diferente. E tinha mais união, tinha mais respeito, tinha mais preocupação de dividir aquele pouquinho que tinha. Se tinha um pacotinho de bolacha, minha mãe tinha que dividir para todos. Se tinha 1 litro de leite, minha mãe tinha que ser dividido para todos. Como é que eu vou falar? E o tempo foi passando. Bom, só lá para as irmãs mais velhas, né? Cuidar dos mais novos, ajudar nas tarefas de casa e cuidar mesmo com os irmãos mais novos. Porque era praticamente impossível minha mãe dar conta de tudo sozinha. Mas era um momento de muito aprendizado. Acredito que naquela época se criavam os filhos mais fortes para o mundo, para a vida. E hoje, como os nossos filhos têm tudo, qualquer coisa é motivo de ficar triste, depressivo.
se lamúria, e naquela época não tinha isso. Morava na roça, dormia cedo, acordava cedo. E comia o que tinha. Não tinha às vezes eu não quero isso, eu quero outro. Não tinha. Era o que tinha que ser dado para aquele que tinha. Então era muito uma questão de respeito, era muito uma questão de ouvir aquilo que realmente os pais falavam. Davi, todos nós sabemos que ele teve muitos filhos. A Bíblia registra mais ou menos 20 filhos. O filho primogênito de Davi se chamava Amon. Aí depois de Amon ele teve uma filha e depois disso ele teve Absalão. Absalão é chamado, na Bíblia é dito como um dos homens mais belos que a Bíblia registra. Ele tinha cabelos longos, era a cultura da época, tinha cabelos longos, era muito bonito. Amon se afeiçoou à sua meia-irmã, que também era irmã de Absalão. O que fez Amon? Amon fez uma armadilha, preparou algo e se deitou ou conheceu ou abusou da sua irmã. Depois que ele abusou dela, até ele abusar, ele era apaixonado, loucamente perdido de amor por essa irmã. Depois que ele abusou dela, ele teve rejeição. Quando ele rejeitou, ele colocou ela para fora de casa. Quando ela chegou na casa dela, Absalão viu aquilo. Então Absalão tomou as dores da irmã. Absalão um dia preparou uma armadilha e matou seu próprio irmão Amon. Davi, sendo o pai, ele poderia ter tido uma atitude diferente, tanto para que o filho não tivesse abusado da irmã, talvez ele não soubesse dessa paixão toda, mas ele poderia ter tido uma atitude diferente antes de Absalão matar o seu próprio irmão. Absalão preparou uma festa, era tempo de colheita, era tempo de festa, e nessa festa ele matou Absalão, Absalão matou Amon. E depois disso ele fugiu, ficou anos e anos. Davi já era rei. Quando Absalão volta para Jerusalém, Absalão começa a cobiçar o trono de Davi. Então ele começa a preparar o meio de campo. Ele, ressentido, magoado, chateado pelo que havia acontecido com a irmã, matou seu próprio irmão. Depois, com inveja pelo reinado do pai, e o pai já velho, e o irmão dele, que seria o herdeiro, já estava morto, ele então quis o trono. Só que Deus tinha outros planos. Deus tinha Salomão nessa história para assumir o trono. Só que Amon foi lá e se declarou rei. Nessa declaração de rei, Davi precisava tomar uma atitude. Absalão se declarou rei em Hebrom. Nessa atitude aí, Davi precisou logo declarar Salomão como rei. Então, antes disso acontecer, as coisas foram ficando muito tensas. Davi precisou fugir porque Absalão reuniu um exército para ir contra o próprio pai. Olha só, tudo começou a partir de desentendimentos, dificuldades relacionais, problemas que não foram resolvidos, resultaram em brigas, resultaram em mortes. Nisso, você acha que o perdão ali poderia resolver alguma coisa, uma conversa? Então, um hábito feio que nós temos entre família, nós que eu falo do ser humano em si. Eu sei que o convívio de pai e mãe, pais e filhos é muito difícil, porque quando a gente vai debater com o filho certa situação que ele está errado, ele não quer aceitar aquilo e coloca o pai e a mãe num pedestal de nossa. Mas acredito que aquela situação que você vai empurrando e não senta para ser conversado, debatido, mesmo que saia uns chateados, vai virando uma bola de neve. Foi o caso da família de Davi, que muitas vezes é o caso das nossas famílias. Não é conversado sobre as coisas, principalmente quando os problemas, as situações. Na minha geração, por exemplo, de onde eu vim, por exemplo, praticamente você se aprende as coisas sozinho. Se você tiver a capacidade de aprender a ver os outros fazendo, os outros dizendo, mas em casa, como mãe e pai, não tem muita conversa. Conversa que eu falo, gente, acredito que um pai ou uma mãe tinha que saber conversar com os filhos sobre tudo na vida. Sexo, trabalho,
profissão, tudo que rege uma vida de um ser humano. Só que às vezes a gente deixa passar despercebido, né, Rejane? E não conversa, não se assenta à mesa. E muitas vezes nós, como filhos, não temos essa confiança nos nossos pais. Prefere conversar com alguém de fora. Não chega pro nosso pai, principalmente para falar, eu tô chateada. Tô muito chateada com o senhor por causa disso. A gente não tem essa liberdade. E nós não damos essa liberdade para os nossos filhos. Eu acredito que nós pais tenta acertar e erra muito. Porque não passa essa confiança de conversar sobre tudo. Não existe. Desde que o mundo é mundo, acredito que não tem essa confiança. Bom, gente, mais uma vez o vídeo já está aí se estendendo, ficando um pouquinho longo, mas não tem como a gente não trazer esses assuntos, principalmente quando se fala de abuso, quando se fala de outras crianças. Nós estamos no mês de maio. Maio também, além de ser o mês da família, é chamado de maio laranja, por conta da prevenção ao abuso, à exploração infantil, e precisamos estar atento ao que está acontecendo com os nossos filhos e dar essa liberdade, como a Anice disse, dos nossos filhos chegar até nós para contar aquilo que está acontecendo com ele. Nesse trabalho todo, nessa confusão toda na família de Davi, Amon abusou da sua irmã, depois Absalão o matou. Absalão tentou tomar o trono do pai e infelizmente não conseguiu. O exército do rei foi atrás dele, perseguiu ele e ele acabou sendo morto pelo exército. Tudo falta de diálogo, falta de entendimento, tudo fruto do pecado. Quando o pecado entra na família da gente, aí vocês precisam lembrar. Quem sabe amanhã eu fale sobre isso, como um casamento, como uma família se destrói. Davi cometeu adultério. Desse adultério que Davi cometeu, o pecado passou a entrar na sua vida e na sua casa, e havia uma promessa de que jamais faltaria sangue, luta na sua casa. Então nós, quanto família, precisamos honrar. Eu, como esposo, preciso honrar minha esposa. A minha esposa, enquanto esposa, precisa me honrar como seu marido. E a gente tem batido muito lá na nossa igreja, o tema do nosso mês lá está baseado lá em Efésios capítulo 6, onde fala, esposa, sujeitais a vosso marido, mas marido, ame suas esposas a ponto de dar a vida por ela. É isso que precisamos buscar, esse relacionamento, essa comunhão, essa vontade de estar junto, de abençoar, de ser bênção na vida também do outro. É isso, Nice? Quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que seja isso, gente. Obrigado por hoje. Que Deus abençoe a sua vida. Continuo dizendo, ore pelo Rio Grande do Sul. Continue intercedendo. Se você puder ajudar, ajude. Há muitas instituições aí fazendo o trabalho. Caso você tenha alguma dúvida, fala com a gente. E se não tem condições financeiras de ajudar, ajude orando. Orando, né? Que é o mais... O clamor do Senhor, e orar também para aqueles que estão orando por eles, porque não é fácil, gente. Não é fácil se pôr na brecha. As batalhas vêm, né, seu Reginaldo? Vem muitas batalhas, dores no corpo, mas faz parte. E Deus nos levanta para fazer justamente isso. E eu tenho dito, Senhor, eu quero estar aonde o Senhor está trabalhando. E se é dessa forma, orando, intercedendo, clamando, buscando a presença de Deus, que assim seja. Até amanhã, querendo Deus. E como eu sempre digo no final, paz de graça!